Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Administração Financeira. Para a aula de hoje, pessoal, então a gente vai dar sequência nos conteúdos que a gente tem falado sobre inflação e correção monetária, mas especificamente para a gente falar ou resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Então, pessoal, se vocês têm alguma dificuldade, se vocês não acompanharam ainda os outros vídeos que a gente falou sobre o assunto, então eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Então a gente fala sobre tanto com inflação, também como correção monetária. Colocamos todos esses elementos então para conversar com a nossa disciplina. Então agora é a hora da gente fazer alguns exercícios, ok? Pessoal, a dinâmica que a gente vai utilizar para a aula de hoje então vai ser a seguinte. Eu vou colocar os exercícios aqui, as respostas elas estão logo aqui acima na linha 1, então se por algum acaso vocês quiserem resolver e daí quiserem resolver cada uma das atividades e quiserem comparar com a resposta, então acompanhem pela essa linha 1 aqui de cima que ela já vai estar congelada. Então, a partir do momento que eu for passando os conteúdos aqui para baixo, os exercícios aqui para baixo, então vocês já conseguem ter pelo menos uma ideia de qual é a pergunta e qual é a resposta. Então fiquem à vontade. Se quiserem resolver antes, pausem o vídeo, vejam cada uma das questões e daí retornem para ver agora a resolução de cada um deles, ok? Então vamos lá? Primeiro exercício de correção monetária e inflação é o seguinte. Então a gente tem que considerar os seguintes índices de inflação do IPCA para o período abaixo, de 2011 a 2015, e o exercício ele quer saber qual que vai ser a inflação acumulada desse período e a taxa de crescimento para o período de 2011 a 2015. Então, para isso, pessoal, deixa eu abrir algumas linhas aqui. Então, para isso, a gente vai ter que fazer da seguinte maneira. Se eu quero saber, então, a inflação acumulada período a período, é obrigatoriamente que eu teria que fazer, então, ou utilizar a seguinte fórmula. Deixa eu retornar aqui para a inflação. A acumulação de índices vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho que fazer, então, a multiplicação de 1 mais a taxa do período vezes as taxas subsequentes. Daí, no final, eu subtraio 1 e acho o resultado final. Certo? Então, para fazer isso, para esse exercício, vai ser da seguinte maneira. Então, eu vou pegar cada um dos períodos, eu vou adicionar o valor de 1, então seria 6,05% mais 1 para todos os períodos, então eu faria isso, faria a soma para cada um deles, então vai ficar sempre mais que 100%, e depois eu tenho que então fazer a multiplicação de todos esses elementos. Então seria o certo a gente fazer isso vezes o de baixo, vezes o outro, e assim vai. Então eu faço para todos eles. Do resultado que eu encontro, eu subtraio 1. Então a subtração, depois de multiplicar cada um dos elementos me dá o resultado de 40,56. Então, a taxa acumulada desse período é de 40,56. Pessoal, se vocês estão fazendo pelo Excel e querem resolver um exercício mais rapidamente, é só utilizar a função multi. Então, função multi, eu pego todos esses elementos, eles vão então ser multiplicados, subtraio por 1, que é como eu tenho que resolver então a fórmula quando eu tenho que acrescentar taxas. Então, nesse caso, se eu faço isso, eu já encontro a resposta final. Ok, pessoal? Então, uma forma de resolver isso também, a não ser que a gente peça o exercício feito à mão, vocês então vão ter que fazer 1 vezes, o somatório de 1 mais a taxa do período vezes 1 mais a taxa dos próximos períodos. Depois subtrai por 1. Então, nesse caso, só para facilitar, então eu já coloquei algumas formas para a gente resolver essa questão, ok? Próximo passo, então, pessoal, como a gente já acertou a primeira, deixa eu colocar então a taxa de crescimento. A taxa de crescimento, pessoal, então a gente vai ter que fazer da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que achar a variação período a período. Para isso, então, a gente faz o valor do período seguinte dividido pelo período atual. Então, nesse caso, é 2012 dividido por 2011, subtrai 1. Então, nesse caso, eu vi quanto que eu tive de crescimento de um período para o outro. O que, nesse caso, então, eu tive uma deflação de 10,31. Quer dizer, pelo menos eu deflacionei o valor em 10,31%. Então, o que antes era 6,50 foi para o ano de 2012 por 5,83. Ok, pessoal? E depois eu faço isso para todos os períodos. Então, nesse caso,
eu já vejo qual foi a taxa de crescimento para cada um desses períodos. Só que o exercício ele está querendo saber então a taxa de crescimento geral. Então, para achar a taxa de crescimento, pessoal, então nesse caso, como eu já sei a variação que eu tive para cada um dos períodos, o próximo passo é fazer a taxa mais 1. Então, a taxa mais 1 para cada um desses períodos, eu acho então qual que foi a taxa que eu tive, ou que eu tenho que acumular para todos esses períodos. Então, nesse caso, eu vou fazer a multiplicação de todos esses elementos, depois eu faço, então, como eu estou querendo saber a taxa de crescimento, eu tenho que tirar a raiz da quantidade de períodos que eu estou analisando. Que nesse caso, então, já que são 4 períodos, eu faço, então, 1 dividido por 4 períodos. Subtraio por 1 no final, então eu acho que a taxa de crescimento nesse período foi de 13,19%. Então, para a primeira questão, a gente já achou a resposta de todos os elementos. Então, a gente queria saber a taxa acumulada e a gente queria saber, então, também a taxa de crescimento desse período. Então, nesse caso, a gente já descobriu, ou já resolvemos a primeira questão. Deixa eu até marcar em uma outra cor aqui para a gente já saber que a gente já resolveu essa questão. Então, a primeira questão já foi resolvida. Segunda questão, pessoal. A segunda questão, então, vai dizer o seguinte. De acordo com o índice de preços ao consumidor, tem-se que a inflação dos seguintes meses foi, então, acumulada em qual valor? Se eu estou querendo saber, então, a taxa acumulada de inflação desse período, então eu tenho que fazer da mesma maneira que eu tenho feito acúmulo de taxas em períodos subsequentes. Então, nesse caso, eu vou pegar sempre esse valor, somar mais 1, eu faço isso para todos os períodos, depois eu começo a fazer a multiplicação. Então, a resposta final seria, pegaria esse valor, vezes o próximo, vezes o próximo, vezes o próximo, subtrairia por 1. Então, eu acharia 2,88. Outra forma de resolver isso, então, seria se eu multiplicasse todos os valores, subtraísse por 1. Então, nesse caso, eu também acho que a taxa acumulada nesse período de janeiro a abril desse ano, então eu tive uma taxa de juros acumulada de 2,88%. O que é totalmente diferente, pessoal, do que simplesmente se eu fizesse o somatório dessas taxas. O somatório dessas taxas, então, daria um resultado de 2,85. Então, já me daria um erro percentual. Então, eu teria que fazer a soma, quer dizer, eu tenho que fazer a multiplicação de 1 mais a taxa de cada um dos períodos. Ok, pessoal? Então, a questão 2 a gente também já resolveu. Pessoal, eu estou passando rapidamente cada uma das questões porque eu pressuponho que a gente já tenha conhecimento sobre o que a gente está falando. Mas se por um acaso vocês tenham qualquer tipo de dúvida com relação a esses exercícios, deixem comentários, façam perguntas, porque é super importante a participação de cada um de vocês. Ok? Vamos para a questão 3? Questão 3 é a seguinte. Então, Ana Maria emprestou para Fabiola R$10.000 para serem devolvidos ao final de 12 meses. A remuneração acordada entre as partes para esse empréstimo foi de 0,5% ao mês da taxa real, então a taxa que de fato é referente ao período, mais a inflação desse período. Sabendo que a inflação acumulada do período no período de 12 meses foi de 5%, qual que é o valor que Fabiola deverá pagar a Ana Maria? Então, nesse caso, a gente tem que primeiro achar qual que é a taxa aparente desse momento. Então, nesse caso, a taxa aparente, se vocês relembrarem do conteúdo que a gente já falou, é da seguinte maneira. A taxa aparente é 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a multiplicação das taxas, depois eu subtraio por 1. Então, nesse caso, se eu quero saber qual foi a taxa aparente desse período, então eu tenho que fazer da seguinte forma. Então, a multiplicação de 1 mais, deixa eu colocar aqui, 1 mais a taxa de inflação, que foi de 5% nesse período de 12 meses, então 0,05, multiplicado por 1 mais a taxa, então, mensal de 0,5% ao mês, que seria, então, a taxa real desse período.
Só que percebam o seguinte, pessoal. 0,05 é 0,005, só que aqui então eu tenho que fazer a equivalência de períodos. Então, se eu estou querendo saber, então, depois de transcorrido 12 meses, eu tenho então que acumular 12 períodos a essa taxa então de 0,5% ao mês. Então, nesse caso, 0,5% ao mês é a mesma coisa então que se eu elevo isso aqui a 12 períodos, já que é uma taxa mensal, eu vou acumular para 12 períodos, depois eu subtraio 1. Então, nesse caso, eu acho qual que foi a minha taxa de inflação de 12 meses, vezes a taxa real também de 12 meses, menos 1. Então, nesse caso, se eu jogasse esses valores, deixa eu copiar esses valores aqui para baixo. Então, se eu copiasse esses valores, eu teria então que a taxa desse período, a taxa aparente desse período foi de 11,48% aproximadamente. Se eu estou querendo então achar qual que foi o valor de empréstimo que Fabiola fez, ou que deve pagar para Ana Maria, então eu tenho que pegar essa taxa e multiplicar pelo valor que era de 10 mil reais. Então, 10 mil reais, que foi o valor inicial, consertado, ou então fazendo a correção desse período para 12 meses, dada essas condições, então a gente tem que fazer esse valor vezes 1 mais a taxa do período, que seria então de 11,48% aproximadamente. O que me devolve então um valor de 11,147,62. Então a resposta final é 11,147,62. Ou seja, após 12 meses, o valor que Fabiola deve pagar Ana Maria tem que ser esse valor de 11.147,62. Ok, pessoal? Então a gente também resolve o exercício 3 dessa maneira. Ok? Vamos para o exercício 4? O exercício 4, então, fala o seguinte. Ernesto fez um investimento em uma determinada ação na Bolsa de Valores. No dia em que a compra foi feita, o preço da ação era de 34,18 centavos. Transcorridos, então, 106 dias, o preço da ação era de 36,57. Eu quero saber, então, qual foi o ganho aparente mensal e anualizado auferido por Ernesto nesse período. Então, nesse caso, pessoal, percebam que, primeiro, eu tenho que saber qual foi o ganho que a pessoa teve durante esse período de 106 dias. Então, se a gente levar em consideração que o valor da compra foi de 34,18, o valor da venda, na verdade não seria o valor da venda, mas vamos considerar que seria o valor da venda, que seria o último período, foi de 36,57. Então, nesse caso, o ganho total num período de 106 dias, eu faço da seguinte maneira. Então, eu vou analisar a variação percentual da venda dividido pela compra. Então, eu quero analisar o impacto que a venda teve com relação ao que eu gastei na compra de 34,18, subtraio por 1. Então, o valor que eu acho percentual nesse período foi de aproximadamente 6,99%, quase 7%. Só que isso aqui é uma taxa que transcorreu num período de 106 dias. O que o exercício quer saber, então, é somente uma taxa mensal. Então, para isso, pessoal, eu tenho que achar a minha taxa efetiva de 106 dias para, nesse caso, uma taxa de 30 dias. Então, para isso, pessoal, usando a taxa efetiva, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho que fazer, primeiro, 1 mais o valor da taxa, que seria o que é de 6,99%, elevado, então, pela divisão entre o que eu quero saber é somente uma taxa de 30 dias, dado que esse investimento aconteceu durante um período de 106 dias. Subtraio por 1, eu acho então que a minha taxa para esse período, uma taxa mensal para esse investimento, seria uma taxa então de aproximadamente 1,93. Para entrar no detalhe, seria 1,9313, que é a resposta mensal para o exercício 4. Então isso aqui é uma taxa mensal. Se o exercício quer saber também uma taxa anualizada, ou eu posso fazer de igual maneira que eu fiz aqui,
Só que ao invés de colocar 30 dias, eu posso colocar 360 por 106. Então eu também teria a resposta que seria de 25,8024. Deixa eu só... Isso, 25,80... Deixa eu colocar todas as casas decimais para facilitar. Isso, aproximadamente 80,25. Nesse caso, então, pessoal, ou eu posso fazer dessa maneira, ou com base no valor que eu achei de 1,93, eu também posso elevar esse valor por 12. Então, já que eu achei isso aqui como sendo minha taxa mensal, se eu elevo isso aqui por 12 e subtraio 1, eu também tenho que achar... na verdade, aqui, 1 mais essa taxa elevado por 12 menos 1, eu tenho que achar a mesma coisa que seria do que eu fiz anteriormente. Então, também tem que dar 25,8025. Perceba, inclusive, se eu colocar a função igual esse valor, tem que dar o mesmo valor. Então, de fato, ele é o mesmo valor. Certo? Então, taxa mensal é 1,93 e a taxa anual 25,8025. Então a gente já consegue ter uma ideia de qual foi a taxa efetiva para esses dois períodos, que é o que a questão perguntava. Ok, pessoal? Vamos para o exercício 5. Exercício 5 diz o seguinte: determinada empresa apresentou o seguinte histórico de faturamento. Então, ela teve faturamento em milhões durante 5 períodos nesse valor. A empresa, então, o exercício pede para saber quanto a empresa cresceu nesse período e qual foi o crescimento médio anual. Então, crescimento desse período, primeiro eu tenho que achar então qual foi a variação período a período. Então, 2014 dividido por 2013 menos 1. Então eu vou, nesse caso aqui, eu já acho então qual foi a minha variação percentual para esse período de 2013 a 2015. Então, se eu quero saber então quanto que a empresa cresceu, então nesse caso eu posso simplesmente, ou eu faço um somatório de multiplicações, então na verdade ou eu faço 1 mais esse valor. Então, se eu fizer 1 mais esse valor para cada um deles, depois eu multiplico cada um deles em menos 1, eu acho então que um crescimento total desse período, se eu faço dessa maneira, eu tenho que achar 30,2773, que é muito próximo da resposta do gabarito aqui em cima. Ou a outra forma é se eu também pegasse o último valor de 2017 dividido com relação ao primeiro valor. Então eu vejo quanto é que foi o crescimento total desse período. Então nesse caso, se eu faço 2017 dividido por 2013 menos 1, eu tenho que achar então o valor de 30,2773. Então eu também acho o mesmo valor, certo? Se eu fizer isso, eu tenho os mesmos valores. Se eu quero saber, então, qual foi o crescimento médio anual, então eu já vou pegar que eu fiz dessa forma, eu já achei a variação para cada um dos períodos, então esse aqui é o valor da variação, eu já somei 1 para cada um desses períodos. Se eu quero saber, então, a média de crescimento, então eu vou pegar, já vou pegar esse valor, então se eu fizer a multiplicação disso aqui, se, com o resultado que eu tiver disso aqui, eu tirar a raiz, já que eu estou falando de 4 períodos, desde 2014 até 2017 ali, já que eu já peguei esses 4 valores, então se eu dividir, na verdade se eu elevar pela divisão de 1 por 4, é a mesma coisa que eu estivesse tirando a raiz quarta da multiplicação desses valores. Se eu subtraio por 1, eu acho então que o meu crescimento médio anual foi de 6,84%. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Então, o crescimento do período foi de 30,28 e a média de crescimento foi de 6,84. Então, dessa forma, a gente encerra o exercício com as duas respostas. Ok, pessoal? Então, o exercício pedia tanto o crescimento quanto o crescimento médio, o crescimento total e o crescimento médio. E é dessa maneira que a gente faz. Deixa eu tirar aqui, então, já que a questão 5 a gente já resolveu.
Questão 6. A questão 6, então, o exercício está querendo saber a taxa aparente, levando em consideração que a gente já sabe. Então, a taxa da inflação e a taxa real. Pessoal, se vocês ainda têm dúvida de como é que a gente resolve um exercício como esse, ou o que cada um desses elementos significa, então perceba que a taxa aparente é quando a gente leva em consideração uma taxa onde eu tenho a taxa real daquela situação, então digamos que um banco me cobre 10% ao ano sobre os juros, só que leva-se em consideração também que existe a incidência de inflação durante esse período. Então, nesse caso, se a gente tiver que também acrescentar a um certo valor a inflação, então a gente agregaria a uma taxa de 10% mais o valor da inflação desse período. Então, nesse caso, o resultado final que a gente tem do somatório das multiplicações pela taxa de inflação e a taxa real, a gente tem o que a gente chama de taxa aparente. Então, nesse caso, a maioria das vezes, quando vocês vão pagar ou fazer algum investimento ou pagar algum contrato, vocês precisam levar em consideração que o que vocês estão trabalhando é com a taxa aparente, a não ser que seja mencionada que seja a taxa de inflação ou a taxa real. Mas a princípio sempre vai ser a taxa aparente, ok? Então, pessoal, para achar a taxa aparente, a gente tem que fazer o seguinte. A taxa aparente, então, ela é a multiplicação de 1 mais a taxa de inflação de 5%, então 0,05, vezes 1 mais a taxa real de 8%, então 0,08, depois eu subtraio por 1. Então, dessa forma a gente acha qual que vai ser a taxa aparente para esse exercício. Então, jogando na fórmula, eu tenho que então a minha taxa aparente foi de 13,40%. Então, a resposta final para esse exercício é de 13,40%, certo? Se quiserem a fórmula, eu já coloquei aqui do lado e a resposta é essa. Então, a gente também consegue eliminar do nosso gabarito a questão 6. Então, 13,40 é a resposta final. Pessoal, a questão 7 e 8 aqui para baixo, elas são relacionadas. Então, do jeito que a gente mencionou o exercício 6, percebam que quando eu falo, por exemplo, que considerando a evolução de um índice CDI, que seria então o certificado de depósito interbancário, então nesse caso a gente está levando em consideração que, antes disso, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, o CDI nada mais é do que eles são alguns títulos emitidos pelos bancos como uma forma então de captação ou aplicação de recursos excedentes. É de uma forma bem genérica. Então, os bancos eles tratam esses certificados de depósito internacional como uma forma também de parâmetro ou índice para fazer algum tipo de reajuste em alguns títulos, certo? Então, nesse caso, esse valor que a gente encontra no exercício, então ele já leva em consideração que ele tem a taxa real e a taxa inflacionária já acumulada. Então, o que a gente encontra no final é a taxa aparente, que seria então os valores do CDI que a gente vai analisar aqui nesse exercício do ano de 2008 até o ano de 2017. Percebam aqui, pessoal, que o exercício ele está querendo saber, levando em consideração então que uma pessoa efetuou uma aplicação em 31/12 de 2008, ela quer saber então qual que seria o rendimento aparente que essa aplicação apresentou no período de 31/12 de 2017, então no último período de 2017. Aqui nesse caso, pessoal, 31/12 de 2008, a gente pode considerar então que esse investimento ele começou a transcorrer a partir do período de 1º de janeiro de 2009. Então, a gente acumula os períodos para cada um deles. Então, se eu, por exemplo, aqui, pessoal, já está acumulado, mas não é a mesma coisa que simplesmente fazer o somatório. Vamos só deixar claro que isso a gente já tem que abandonar do que a gente já conhece. Não é o somatório desses valores. A gente não pode acumular inflação ou taxas de juros simplesmente fazendo a soma.
porque percebam que a gente vai ter valores diferentes. O acumulado, então, é de 12,3780 para o ano de 2008, diferentemente do que simplesmente uma soma, que seria de 11,7279. Se eu quero, então, saber o acumulado, eu precisaria, então, fazer a multiplicação de 1 mais a taxa de cada um dos períodos, e eu faço isso período a período. Então, 1 mais o período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu faço isso para todos os meses, e eu tenho que achar, então, no final, 12,3780. Deixa eu fazer um exemplo aqui, só para realmente mostrar para vocês como é que funciona isso. Então eu vou somar esse período, o valor de 1, faço isso para todos eles, depois eu faço a multiplicação para cada um desses períodos e subtraio 1. O resultado, 12,3785. Opa, então a gente já tem uma divergência. Mas vamos levar em consideração que o exercício, já que ele deu 37,80, a gente leva em consideração 37,80, certo? Então, já que então a gente já chega muito próximo do que de fato seria a realidade para esse período. Se o exercício então deu esses valores, a gente vai levar em consideração esses valores para resolver. Se eu estou querendo saber então o rendimento entre o período de 2009 ao período de 2017, então é mais fácil que eu faça o acumulado de 2019 mais 1, faço isso para todos os períodos, então até o ano de 2017. Então até lá eu tenho esses somatórios por 1. O que isso vai me ajudar é porque então eu tenho que fazer a multiplicação para cada um desses períodos, então a multiplicação somente do ano de 2009 até 2017, e depois eu subtraio por 1. Então isso já me devolve que então eu tenho um CDI acumulado de 2017 até 2009 de 147,8719%. Então aproximadamente 147,87. O que responde então à nossa questão 7. Já o exercício 8, pessoal, já que ele é uma continuação do exercício 7, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Levando em consideração a tabela do CDI da questão anterior e o IPCA, que seria então a inflação do período de 2008 a 2017, o exercício quer saber o seguinte: qual que é a taxa aparente, qual que é a taxa da inflação e qual que é a taxa real. Então, a taxa aparente, pessoal, a gente tem que achar de acordo com o próprio CDI. Como eu mencionei para vocês anteriormente, o CDI ele já está embutido dentro dele o valor da taxa real mais o valor da taxa da inflação. Então, o que eu quero saber, se é a taxa aparente do período de 2008 a 2017, então eu tenho que fazer a multiplicação de todos esses períodos acumulando desde 2008 até 2017. Então, se eu faço a multiplicação de todos e subtraio 1, eu acho então que a taxa aparente, com base no CDI da questão anterior, vai me devolver um valor de 178,55,35. Então a taxa aparente vai com base no valor do CDI. Porque já que o CDI, na verdade, já que a taxa aparente leva em consideração taxa real mais a taxa da inflação, o IPCA é o valor da taxa da inflação. Então, nesse caso, a resposta da letra B tem que ser com base no valor do IPCA. O IPCA, então, eu tenho que acumular de todos os períodos. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu somo a taxa real da inflação, que foi de 5,9, eu somo mais 1. Na verdade, não seria a taxa real, seria a própria taxa da inflação. Então, eu já somo por 1. Depois disso, eu vou multiplicar cada um desses elementos entre eles. Subtrair por 1. Então eu acho 79,90%. Então a taxa da inflação é o equivalente a 79,90%. Já a taxa real, pessoal, então percebam que pelo que a gente falou, a taxa aparente acontece dessa maneira. Se eu quero saber a taxa real, eu pego a taxa aparente dividido pela taxa da inflação menos 1. Então nesse caso, se eu fizesse
na verdade, se eu fizesse a taxa de 178,55, acrescento 1, vezes a taxa da inflação de 79, na verdade não é vezes, é dividido. Então, a taxa de 79,90 mais 1, e depois o resultado disso eu subtraio por 1. Então, o resultado final é de 54,84 aproximadamente. Então, dessa maneira, a gente responde a questão 8. Então, eu já posso até colocar no gabarito aqui que a questão 8 já foi resolvida, certo? Só que a gente ainda sobra uma questão a mais. A questão 9, então, é como se a gente fizesse, então, a correção monetária ou a atualização dos valores de acordo com o que a gente já teve de inflação dos períodos anteriores. Então, leve em consideração o seguinte exemplo. Digamos que uma empresa teve esses custos num ano anterior. Então, digamos, o ano de 2019, a empresa teve esses custos. Se ela quer ter, então, um padrão para saber o quanto que ela pode gastar, o quanto que ela vai chegar aproximadamente de gasto ou de custos para o ano de 2020, ela tem que fazer, então, a atualização de acordo com a inflação do período para, então, chegar no valor correto, que seria, então, o valor já corrigido. Então percebam que o exercício deu para a gente qual foi então a inflação utilizada período a período. Então foi o IGPM, digamos então que sejam alguns custos relacionados a aluguel ou coisa parecida. Então a empresa ela teve que utilizar o valor do IGPM de cada um dos períodos, e daí, como você está fazendo o acúmulo de períodos, percebam que para o ano de 2020, se esses custos de 2019 eu vou ter que atualizar para o ano de 2020, então é como se eu tivesse que considerar que eu fui acumulando taxa dos próximos 12 períodos, ou dos próximos 11 períodos. Só que para fazer isso, pessoal, então é como se eu estivesse fazendo o caminho inverso de trás para frente. Então, lembra, do exemplo que a gente já deu, a gente leva em consideração o seguinte. Eu estou fazendo o cálculo da seguinte maneira. É como se eu fizesse... Na verdade, é como se eu fizesse 1 mais a taxa do período anterior menos 1. Então, nesse caso, ele já vai me devolver a taxa de 0,72, que é o equivalente ao que aconteceu no mês de dezembro. Isso, então, eu traria para o mês de novembro. Para esse caso, então, para o mês de novembro, para o mês de outubro, eu tenho que levar em consideração já o que foi acumulado no mês de novembro, só que então eu vou fazer 1 mais 0,72%, vezes 1 mais a taxa de novembro da inflação de 0,39%, depois menos 1. Então, nesse caso, eu acho então que o que foi acumulado foi de 1,1128% para o mês de outubro. E eu faço isso para todos os períodos anteriores. Então, dessa maneira, eu consigo perceber então que até o mês de janeiro eu acumulei uma taxa de juros de 6,44% aproximadamente. Então, para isso, se eu quero atualizar o valor que eu tive em janeiro do ano anterior, eu vou fazer o valor de 12.432 vezes 1 mais a taxa de inflação de 6, alguma coisa. 6,44%. Então, o que me devolve um valor de 13.232,60. Se eu faço isso para todos os outros períodos, então eu já faço a correção ou a atualização desses meus gastos período a período. Certo, pessoal? Então, o exercício ele pede justamente para a gente atualizar esses gastos para a empresa, para simplesmente ela ter uma noção do quanto que ela vai ter que gastar até o próximo ano. Então, qual que seria o aceitável no próximo ano. Ok, pessoal? Então, com esses exercícios, a gente encerra alguns elementos de inflação e correção monetária. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários ou entrem em contato comigo para justamente a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, tirar a dúvida de vocês e também, se a dúvida de vocês for a dúvida de mais pessoas, fiquem à vontade, eu agradeço muito se vocês colocarem os comentários aqui embaixo desse vídeo. Ok, pessoal? Agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos
nos próximos vídeos. Um abraço!